prazer também estar aqui na Editora Fiel, que trata de um tema tão importante sobre avivamento, uma oração, vivifica-nos, mas também precisamos pensar na questão das crianças, na questão principalmente dos homens, dos meninos, e nós estaremos trabalhando nesse tema nesta tarde. Antes, porém, eu gostaria de divulgar algumas coisas para que vocês tenham contato, conhecimento. Aqui eu incentivaria vocês a terem contato com esse material da APEC. São devocionais, material diário, em que o seu menino, a sua menina, vocês poderão fazer a devocional com eles cada dia. São vários livros, 8 cadernos. Cada caderno tem 2 meses de devocional com bom conteúdo. Então fica o incentivo para que você tenha devocional com seus filhos ou eles próprios neste texto da APEC. Na nossa igreja nós estamos fazendo esse trabalho com os nossos meninos e meninas, pré-adolescentes e adolescentes, melhor dizendo, já a partir dos 12 anos de idade, 13 anos de idade, nós estamos pedindo aos pais que cada dos nossos meninos e meninas de 12 anos para cima, 13 anos para cima, que eles leiam este livro. Este é um dos melhores livros sobre o assunto, o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade. Temos esse texto em português, temos também o excelente texto do reverendo Valdeci Santos, mas este é bem prático. Eu não estou incentivando você a ter esse texto, ler esse texto, para que você ganhe debates. Nós não precisamos debater, perder tempo debatendo. Nós precisamos melhorar as nossas convicções. Meninos e meninas já estão vendo esse tipo de atividade, de atuação nas suas escolas. Então, nós precisamos ajudá-los ali para que eles, de fato, tenham convicção de fatos. Sem mais delongas, vamos também divulgar um cartaz que nós temos aqui de um congresso que vai estar acontecendo na nossa cidade, um congresso sobre feminilidade. Andamos preocupados com a questão da sexualidade infantil. A masculinidade dos meninos está em baixa em muitos aspectos e a feminilidade das meninas está confusa. Elas estão sendo bombardeadas em todo o tempo a corpo perfeito. As vestimentas estão realmente deixando muito a desejar. São blusas com decotes, saias curtas demais. E nós então estaremos com esse congresso nos dias 23 e 24 deste mês. Falaremos sobre questões de vestimentas, como se vestir com decência, com modéstia. Falaremos também sobre questões perigosas como anorexia, bulimia, corpo perfeito. Nós trabalharemos temas gerais. Depois da palestra, nós ficaremos aqui um tempinho para atender as pessoas que tiverem interesse sobre este assunto. O comediante Bill Cosby, ele disse algo bem interessante que eu gostaria que você percebesse nas suas palavras. Vamos ver o que disse Bill Cosby. Um comediante disse isso. Por mais tranquilamente que você tente atuar como juiz e a educação dos filhos, às vezes produzirá comportamentos bizarros, e não estou falando das crianças. Nós estamos vivendo uma geração de pais confusos, de pais desorientados, de pais de fato perdidos. Para o texto bíblico que nós nos basearemos no estudo dessa tarde, convido você a abrir comigo a palavra de Deus no livro do Gênesis. Temos que voltar ao princípio, temos que retomar a origem para dali reconstruirmos, para dali recomeçarmos, para dali de fato nunca nos esquecermos de como o Criador nos formou e fez para o louvor da sua glória. E o texto proposto nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Homem e mulher os criou.
não criou com um gênero neutro, jamais isso aconteceu na história, é algo recente. Sempre que aconteceu alguma coisa foi uma deformação da criação, como Deus assim fez. Convido você também a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Provérbios. Nós conhecemos bem Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz que devemos ensinar a criança no caminho em que ela deva andar. Mas eu acho interessante que, se você olhar alguns versos em Provérbios, o que é que você deve ensinar aos seus filhos? O que você deve ensinar aos seus meninos também? Aqui nós podemos ver em Provérbios capítulo 22, no versículo 1, que ele deve ser um bom administrador. Por quê? Porque as muitas riquezas não servem para nada se a pessoa não for uma pessoa estimada. É melhor você ser estimado do que ter muita riqueza. E hoje muitos pais estão querendo que seus filhos sejam ricos, milionários, treinando seus filhos para isso. Não estão treinando os seus filhos para que eles sejam pessoas estimadas. Também nós podemos ver no versículo 1 ainda, que eles deveriam ser meninos, rapazes, homens, pessoas bondosas, pessoas que as pessoas teriam estima por essas pessoas, graciosas. O versículo 3 incentiva que os pais ensinem os seus filhos a que sejam prudentes. Versículo 4, que eles sejam humildes. Versículo 5, os meninos precisam aprender a não ser perversos. E se eles andarem com perversos, eles poderão aprender perversidades e serão então perversos. Versículo 7, cuidado para com a finança pessoal. Versículo 8, que eles não sejam semeadores de confusões. Versículo 9, que eles aprendam a ser pessoas generosas. Na verdade, o sentido aqui é solidários com a dor do próximo, procurando socorrê-los. Versículo 10, que eles não sejam escarnecedores. E o Salmo 1 também nos diz que bem-aventurado é aquele que não senta na roda dos escarnecedores. Um dia seu filho estará no ensino médio, um dia ele irá para a faculdade, e haverão oportunidades para se assentar na roda dos escarnecedores. Do que eles aprenderem com os seus pais, com o seu pai como modelo, eles se desviarão dessa roda dos escarnecedores. Versículo 11, que eles sejam rapazes puros, meninos puros, homens puros, quando este assunto está entrando em crise em muitas famílias evangélicas. Rapazes não estão sabendo cortejar as moças, não estão sabendo respeitar as moças. Os namoros são namoros mundanos, terríveis. Os meninos precisam aprender a respeitar as moças. Versículo 12, que eles adquiram conhecimento. Versículo 13, que eles não sejam preguiçosos. Enfim, vejam quantas informações para que o menino aprenda. Isso não é só a informação, mas sim o acompanhamento, e eles precisarão de acompanhamento. Diante do nosso tema, a vulnerabilidade dos meninos nesses tempos pós-modernos, estarei mais atento à pessoa do garoto, à pessoa do menino de 6, 7, 10, 12 anos de idade. Isso porque, a título de introdução, nesses tempos pós-modernos, eu poderia afirmar para vocês, de pesquisas, de estudos, do que nós podemos ver na televisão e na mídia, que os meninos estão sofrendo bastante com os tempos pós-modernos. Diante disso, duas coisas já devem ficar bem claras para você e para mim. A primeira delas é que a liderança da família é eminentemente masculina por mandato divino. A liderança da família. Nós precisamos criar meninos que aprendam a ser homens, para que eles sejam homens de Deus, bons esposos e bons pais. A liderança para a segurança, para a firmeza, para a proteção, para a condução. Ele é o cabeça da esposa, ele é o chefe do lar, para as iniciativas sábias. Mas também, não só a liderança da família é masculina, mas a liderança da igreja também é masculina por mandato divino. Agora, se nós tivermos meninos fracos nas famílias, se nós não orientarmos os nossos filhos para que eles sejam meninos tementes ao Senhor e sábios para a vida, a igreja vai sofrer. E o inimigo tem atacado uma frente porque sabe que atinge a outra. Ele tem atacado a família, porque ele sabe que atacando a família, ele acerta também na igreja.
E a igreja sofrerá, porque de onde é que nós tiramos a liderança da igreja? De onde nós tiramos diáconos, presbíteros, pastores? De onde nós tiraremos professores de escola bíblica dominical? Tiraremos das famílias. Então ele procura trazer confusão na família, desorientação na família. Mas também ele vai atacar a igreja com divisões, facções, brigas, partidarismos, outros projetos. Porque ele sabe que atacando a família, ele também atacando a igreja, ele também atinge a família. Então nós precisamos cuidar muito bem da igreja, nós precisamos cuidar muito bem da família. 2 fatores ainda dignos da sua consideração nesta tarde. A era cristã, ela está acabando, não só por sinais dos tempos, mas também pela sua influência, pelo menos na sua influência, a era cristã está acabando. Nós já percebemos isso, que nesses dias pós-modernos, e nesses dias já bem anticristãos, em muitos aspectos, nós vemos que a cultura não tem mais temor nem respeito para com a pessoa do nosso Deus. E há um grande fascínio tentando arrastar as crianças, tanto as meninas quanto os meninos, para que eles vivam deliberadamente um projeto do mundo com fascínio. E os meninos também estão sendo arrastados para isso. A mídia, o sistema, a atração, o entretenimento está nas mãos de pessoas com projetos já anticristo. Nada de Cristo. E assim esses meninos estão crescendo nesta cultura. Mas também que você saiba disso. O sistema do mal muito avançou e já decide contra a fé cristã. A fé cristã tem sofrido bastante no campo educacional. Meninos de 9 anos de idade, meninos de 7 anos de idade já estão tendo contato, por exemplo, com o secularismo e com o evolucionismo, com o materialismo. E assim sendo, eles já estão crescendo deformados por uma péssima informação no campo da educação, porque nós não estamos ensinando muito bem o Gênesis para os nossos meninos, o Deus Criador. Nós não estamos reforçando as bases criacionistas, mas a escola já tem feito muito estrago nesta área. Meninos e meninas estão ficando secularizados no aspecto político, judiciário, familiar. E o que dizer da má teologia? E o que dizer do engano que campeia nesse país? De uma eclesiologia deformada, de uma eclesiologia baixa, imitadora do mundo, de uma eclesiologia de ocasião. Lembro-me de um pastor que estava vibrando porque agora as crianças viriam para a sua igreja, porque ele tinha acabado de comprar um parque de diversões para a igreja. E assim as crianças viriam. Está instalada a Gospelândia, para ver se atrai meninos e meninas. Mas nessa tarde, de olho nos meninos, nesses tempos pós-modernos, nós vamos estudar um pouco sobre a masculinidade bíblica. Como Deus criou o homem. Homem e mulher os criou, vimos isso, sabemos disso. Mas no aspecto da masculinidade bíblica, você e eu devemos saber que ela é uma obra de Deus. Em primeiro lugar, ela é uma obra de Deus e nós precisamos, como pais, nós precisamos, como líderes da igreja, como pastores, estarmos bem conscientes disso e não tirando os olhos disso. Por quê? Porque os dias são maus e nós vivemos hoje em uma cultura feminista e efeminada. Meninos estão crescendo numa cultura feminista e efeminada. E há basicamente 2 direções nas quais um garoto pode seguir ao apartar-se da masculinidade bíblica. Se a masculinidade bíblica não é ensinada em casa, preservada em casa, reforçada na igreja, então o menino ele poderá seguir 2 opções. E nenhuma das 2 será benéfica para o menino. Ou ele fará a opção pela efeminação. Serão meninos moles, serão meninos frouxos, serão meninos sem iniciativas, e são 3 coisas que são horríveis no homem: um homem frouxo, um homem mole e um homem sem iniciativa. Mas também poderão fazer opção pela macheza. O que seria então opção pela macheza? A macheza, meus irmãos, eu já destaco para vocês, porque o nosso país valoriza muito o macho, e nós queremos ver os nossos filhos machos. Mas a macheza é uma masculinidade falsificada.
Nessa opção, o menino adota um conjunto de supostas virtudes, que não são virtudes de forma alguma. O macho é grosso, o macho é preguiçoso, o macho é egoísta, o macho é irresponsável, o macho é inconsequente. Nenhuma mulher deseja casar com um macho. As mulheres desejam casar com um homem, e com um homem de Deus. Mas também, alguns têm feito opção pela efeminação. E nessa opção, então, o menino toma como modelo de vida um conjunto de virtudes que não seriam dele, e não seriam jamais para ele. Diante disso, vamos ver a masculinidade bíblica e o seu lugar na vida de um menino. E quando Deus designa um lugar, quando Deus designa um posto a alguém, é desobediência abandonar esse posto. E cabe a você, como líder na Igreja de Cristo, estar bem cuidando desse posto. Porque meninos precisam ser bons pais, meninos precisam ser bons esposos, meninos precisam ser bons líderes. E se um homem jovem, se um menino, ele não é treinado para assumir esse posto, ele já incorrerá em 3 coisas e desenvolverá, infelizmente, um mau projeto de vida nessas 3 coisas. Ele incorrerá em desobediência e terá dificuldade em obedecer, ele incorrerá em desequilíbrio e ele incorrerá em desajustes. De maneira que nós já vemos muitos meninos hoje, muitos jovens hoje desobedientes, não temem a ninguém. Já vemos hoje também muitos meninos desequilibrados, jovens desequilibrados e jovens desajustados. Em terceiro lugar, a masculinidade bíblica. Nós teremos desastres anunciados se a masculinidade bíblica ela for corrompida. Por exemplo, o homem não deve ficar parado quando é importante exercer liderança ou agir como dele é esperado. Mas há uma grande quantidade de meninos dessa geração que não tem iniciativa. Uma vez eu fui pregar numa igreja, num acampamento, num encontro de jovens, de adolescentes, melhor dizendo. E me chamaram para aquele encontro e eu fui, mas quando cheguei lá, ia ser no salão anexo. E a zeladora da igreja tinha limpado o salão e tinha colocado as cadeiras todas num canto. E quando entramos naquele lugar, as cadeiras não estavam em posição para que houvesse uma reunião. Estavam todas empinhadas ali. E o que aconteceu foi que as meninas começaram a tirar as cadeiras para colocar no lugar. Deus me fez 3 coisas. Deus me fez presbiteriano, pastor e pernambucano. Para. Está errado. Não tem homem aqui não? O que é isso, pastor? Tem. Homem tem iniciativa. Moças, por favor, isso é trabalho de homens. E os meninos foram lá, depois todos envergonhados fazer isso. Nós esperamos que os nossos meninos tenham iniciativa, porque a iniciativa masculina está acabando. Uma segunda questão que eu chamo a sua atenção é que se um homem espera que alguém sempre decida por ele, ele está abdicando a função que Deus lhe atribuiu. E insisto nisso, eles serão homens frouxos, eles serão homens moles, eles serão homens comprometidos com o caos logo no início da vida e para toda a vida. A palavra de Deus tem o que dizer aos homens, tem o que informar e formar meninos para que eles sejam homens. O homem bíblico, o nosso maior modelo não é Salomão, não é Davi, não é Sansão. O homem bíblico, o nosso maior modelo é Jesus Cristo. E com base em Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós podemos e devemos informar aos nossos meninos que um homem bíblico deve ser terno e gentil, bondoso e atencioso, trabalhador, eficiente, seguro e servo. Mas o modelo que os nossos meninos estão recebendo da mídia, e nós não estamos os direcionando para o modelo que é Jesus Cristo e na palavra de Deus. O modelo geral não é a mistura de tipos culturais. Pega um pouco do gentleman inglês,
pega um pouco do americano, pega um pouco do brasileiro. Não, meus irmãos, não é uma mistura de tipos culturais, o que seria um homem amável, pois tais modelos podem rapidamente sofrer distorções, e rapidamente eles se encaminharão para a macheza ou para a efeminação. Diante disso, do menino bíblico, porque é do menino que se forma o homem. Até mesmo há um ditado norte-americano que diz: o menino é o pai do homem. Ou seja, aquilo que você tem como jovem, você terá ainda mais quando ficar velho. Pense seriamente nisso. O menino é o pai do homem. Se é um menino frouxo, será um homem frouxo. Se é um menino egoísta, piorará no seu egoísmo. Para a maioria dos meninos, mesmo com tanta pressão e com tanto incentivo da mídia e em geral, a resposta geral correta, a efeminação é natural. Estou fora. Nenhum menino criado em circunstâncias sem pressão, eles aceitarão a efeminação. Porém, todavia, nunca se esqueçam disso. Meninos precisam de instrução e de correção. Isso se faz necessário. Meninos precisam de um entendimento correto da masculinidade, mas infelizmente os homens estão se retirando como modelo, os homens não estão dando exemplo, falta instrução. Quando fui secretário nacional da infância da nossa denominação, de 2006 a 2010, às vezes eu me sentia secretário nacional da SAF, só tinha mulher. E ali eu comecei a clamar a Deus e a pregar por esse Brasil inteiro, dizendo o que eu digo para vocês e já disse aqui nesse púlpito da Fiel: lugar de homem é no departamento infantil. Nós precisamos de homens dando aula para os meninos. Nós precisamos de homens que trabalhem a fé com os meninos. Eles precisam do entendimento correto do que seja a masculinidade. Jovens que me escutam nessa noite, imploro a vocês, rogo a vocês, se vocês estão aqui é porque vocês não estão brincando com a fé. Se vocês estão aqui é porque vocês querem aprender muito da fé. Nós já temos muitos rapazes excelentes na apologia. Agora eu quero que vocês vão ensinar meninos, eles precisam de vocês. A pós-modernidade, meus irmãos, está acabando, empurrando os meninos para um precipício. As meninas não estão nem sofrendo tanto, mas os meninos dessa geração, sim. Eles já estão com abalos e com rachaduras logo cedo na vida de homem. Eles ainda estão muito vulneráveis na sua masculinidade quando da infância. Eles precisam ter interesses genuínos de homem, mas isso está desaparecendo para com eles. Eles têm curiosidades e impulsos para aventuras de homens, mas isso também eles não estão tendo oportunidades. Ou seja, a questão da segurança do menino na sua masculinidade, da determinação masculina, da coragem do menino, isso está sendo abalado na vida desses meninos de hoje. Agora, enquanto nós não vemos, as pedras clamam. A revista Veja São Paulo trouxe há um tempo atrás uma matéria sobre meninos no divã, ou crianças no divã. De uma maneira geral, crianças no divã. Mas grande parte da reportagem era sobre os meninos. O número de atendimentos em consultórios de terapia infantil dobrou na última década na cidade de São Paulo. Grandes centros, gente correndo para um lado e para o outro, e principalmente meninos e meninas desorientados, mas muito mais os meninos. Vamos ver, meus irmãos e minhas irmãs também, como os pais têm prejudicado a vida do filho homem. O que os pais têm feito, e os que os pais também não têm feito, que tem prejudicado a vida dos nossos meninos. Saiba disso. E alguns aqui acompanharam a exploração do homem na Lua. Quando a Apolo 11 foi à Lua, nós acompanhamos na televisão, alguns aqui lembram disso. Mas existem, pegando emprestado, o lançamento de um foguete com um alvo tão distante para alunar no satélite natural da Terra. Existem 3 estágios na vida de um menino. E eu peço que você preste bastante atenção aqui,
Porque o primeiro estágio é a preparação. Há um astronauta dentro desse foguete, que é a sua casa. E assim sendo, nesse primeiro estágio, ele é o filhinho da mamãe, o bebezinho da mamãe, o neném da mamãe. Esse primeiro estágio vai do 0 ao 6º ano. E é um estágio lindo, é um estágio natural, é um estágio intenso. O pai, ele serve de segurador de bebê enquanto a mamãe esquenta a mamadeira. O pai ajuda de uma maneira ou de outra. Mas você já percebeu isso? O homem que não tem como concorrer com um bebê. Ele está no seu colo, quando vê a mãe, ele sorri e se joga. É natural, ele é o filhinho da mamãe. É um tempo de apego, é um tempo apaixonante. E as mulheres ficam impressionadas com os gestos dos seus bebês, com as marcas, com o desenvolvimento. É o estágio da descoberta, é o estágio do humor, é o estágio do amor. Vocês vão rir muito, mulheres, com os seus filhinhos, queridos, com os seus bebezinhos da mamãe. Vocês ficarão loucas para que eles falem a primeira palavra que vocês mais desejam. Qual é? Mamãe. Aí está lá o menininho fazendo algum barulho com a boca, e você liga todas as antenas do coração. Ele vai falar, é hoje, é hoje, é hoje. Aí ele fala assim, blu, 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 mamãe, mamãe, falou mamãe. É nesse estágio em que o coração da mãe se apegará ao coração do seu filho para todo sempre. De maneira que ele poderá estar até em outro país. Se ele estiver triste no outro país, parece que o coração da mãe também começa a pulsar com tristeza. Impressionante esse estágio. Impressionante esse momento. Porém, mulheres que me escutam nesta tarde, como pais podem prejudicar os seus filhos, como vocês, mulheres, podem prejudicar os seus meninos. 3 poréns nesse aspecto do primeiro estágio. O primeiro deles é que é um estágio muito curto, 0 a 6 anos. Então, mulheres, curtam, mas por favor não prolonguem. Tem muita mulher tentando prolongar para 7 anos, 12 anos, 15 anos, 18 anos, 32 anos. Você já o fez passar vergonha porque ele tinha 12 anos, saindo da escola, aí você desceu do carro, cadê o menino da mamãe? Você tem ciúme de todas as meninas da escola, de todas as meninas da igreja. Sabe, você está prolongando. E se você faz isso, você estará prejudicando o seu filho. Esse estágio é um estágio curto. Curta, mas não prolongue. Segunda informação que eu lhe dou nessa tarde é que esse estágio passa. E esse estágio tem que passar para o bem do menino. Eu lhe afirmo que ele nunca deixará de ser o seu filho. Nunca. Mas ele precisará deixar de ser o bebezinho da mamãe, o filhinho da mamãe. Porque senão, você estará prejudicando a masculinidade do seu filho. E como mulheres têm prejudicado os seus meninos? Em primeiro lugar, eu diria que existe mimo demais. As mulheres estão estragando seus filhos por causa do mimo. Estão mimando tanto os seus meninos, que eles estão gostando disso. A cultura influencia para isso. Mas saiba de uma coisa, um menino mimado será um adolescente mimado, um jovem mimado, um homem mimado, um velho mimado. Nenhuma mulher em sã consciência quer casar com um homem mimado. Nenhum chefe aguenta menino mimado, estagiário mimado. Professor não aguenta aluno mimado. Vocês estragam seus filhos com os seus mimos. Vocês têm estragado seus filhos com a superproteção. Há nos nossos dias uma idolatria parental. Os pais idolatram os seus meninos, as suas meninas. Quarto de filho se tornou um altar. Eles falam e vocês ficam na posição de devotos. Eles falham e vocês acham lindo. Vocês têm idolatrado os seus filhos, mas eles são grandes pecadores. E se vocês não corrigem, se vocês não orientam, se vocês não impõem limites, a idolatria parental de vocês vai estragar o homem que está em formação.
Também muitos lares têm prejudicado os seus filhos nessa primeira fase, nesse primeiro estágio da vida de um menino, com a falta clara de princípios e de valores. Mais uma vez, as mulheres, saibam disso. Deus não fez você unida ao seu filho. A única união que a palavra de Deus reconhece e abençoa é: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí você fica tão unida com seu filho, tão unida com seu filho, daqui a pouco ele arruma uma namorada, noiva, vai embora, e ele vai cumprir o mandato bíblico. Ele vai deixar pai e mãe se unir à sua mulher. E você vai ficar louca, sem saber o que fazer, porque você quis prolongar esse primeiro estágio. Infelizmente, os pais estão com a autoridade terrivelmente comprometida. Quem manda na casa é Júnior. A última palavra é do Júnior. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo uma geração dos pais mais obedientes da história. Muitos de vocês são de um tempo, eu sempre repito isso, em que os pais só falavam quantas vezes com vocês? Uma única vez. E às vezes não precisava nem falar, bastava só olhar. Hoje o menino não precisa nem falar, só é o menino olhar. Se vocês não sabem lidar com esse primeiro estágio, orem a Deus, leiam e procurem orientação, senão vocês vão perder os seus meninos. Sabe por quê? O Salmo 58, versículo 3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Sim, porque em pecado nos concebeu as nossas mães. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Eles nascem e eles já se desencaminham proferindo mentiras. Dessa maneira, se você não tem autoridade, se você não impõe limites, se não tem regras bíblicas e claras na sua vida, a sua autoridade no lar vai estar comprometida para com os seus meninos. E aqui haverá uma grande oportunidade para o inimigo e também para o sistema atuarem e arrastarem os seus filhos. Segundo estágio, na vida de um menino, vai dos 7 aos 14 anos e agora é a base do lançamento. Agora o foguete vai subir, não tem mais volta, os motores foram acionados. Esta é a fase que mais requer atenção e que mais requer cuidados para com os meninos. É uma fase crítica. Vocês lembram daqueles momentos em que alguns foguetes estavam subindo e antes que alcançassem a estratosfera, explodiram esses foguetes? É um momento muito crítico esse. Por isso, os meninos estão dizendo aqui: eu quero aprender a ser homem. Esse grito virá de dentro, virá da alma. E o menino agora ele se volta cada vez mais, ele volta-se cada vez mais para o pai, com quem procura compartilhar interesses e atividades. É impressionante como a maioria das escolhas de time de futebol está aqui nessa fase. O menino vai ser Portuguesa de Desportos por causa do pai. América do Rio, Santa Cruz do Recife por causa do pai. Nessa fase, embora a mãe continue envolvida, e agora o mundo exterior exerça uma atração, o pai tem lugar especial, e guardem essa palavra, na admiração de um menino. Um filho homem admira o seu pai. Muitos querem ter a profissão do pai. Eles querem ir aos jogos com os pais. Nesse segundo estágio, o objetivo é criar duas coisas: competência e habilidade. Eu quero pedir a atenção de vocês e de quem nos escuta na internet. Deus os abençoe, vocês que estão acompanhando de todo o Brasil. Irmãs mais velhas de meninos, cuidado, vocês têm estragado os seus irmãos. Vocês têm prejudicado e muito, com grosseria, com desmerecimento. Eles estão sofrendo, os meninos, nas mãos das irmãs mais velhas. Os pais precisam ter uma conversa com as irmãs mais velhas para que respeitem o seu irmão. Dessa maneira, eles também estarão desenvolvendo nesse segundo estágio alguns aspectos muito importantes, como por exemplo o respeito.
Eles aprenderão a respeitar as pessoas. Você deve orientar os seus filhos que os mais velhos merecem o nosso respeito. Precisam da nossa ajuda, carregar as compras daquela vizinha que é mais idosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor. Os meninos precisam aprender urgentemente cavalheirismo. Eles precisam aprender que quando eles estão passando num corredor e vem uma moça, eles devem parar, afastar e deixar a moça passar. Nós não estamos ensinando os nossos meninos a serem cavalheiros e bondosos com as meninas. Dessa maneira, eles aprenderão respeito, honra, solidariedade e fé. Os seus relacionamentos estarão sendo conquistados e conquistando. E ele perceberá nessa fase, se ele for bem orientado, encaminhado, se ele tiver exemplos, se ele aprender da palavra de Deus logo cedo, de que não há vantagem alguma em ser malandro, de que não há vantagem alguma em ser mole. E ele desejará, porque Deus assim o criou, se ele for educado nos caminhos do Senhor, que é muito melhor ser um bom filho, um bom moço, alguém prestativo, já vivendo bem no meio de uma geração dos seus pares em idade de meninos imprestáveis. Esta, por favor, guarde isso, dos 7 aos 14 anos, é a faixa de idade em que o menino se sente seguro e feliz. Então invista. Agora já pode conversar mais com você, já pode ser aquele amigão da pescaria, do futebol. Os rapazes da igreja podem sair com eles também para uma trilha, para uma caminhada. É um momento muito importante. E eles também estarão amadurecendo bons hábitos. Estarão amadurecendo santos interesses por trabalhos e tarefas, pelo reino de Deus. É nessa fase que muitos meninos desejam ser pastores, missionários, presbíteros e diáconos. Nós não podemos perder essa grande oportunidade. E também eles vão ter um santo interesse pelas meninas. Elas não são tão chatas assim. Elas são legais. Ritinha é uma graça. Eles começaram a perceber isso. Mas quais são os perigos irreparáveis aqui? Se vocês não cuidarem do segundo estágio, e agora, homens, me escutem com atenção. Aqui, se você não for o amigo do seu filho, o companheiro do seu filho, se você não tiver tempo para ele, então os perigos e danos irreparáveis aqui, nós poderemos sentir como os primeiros sinais de tristeza por abandono. Isso dói no coração de um menino ser abandonado por seu pai. Começará uma revolta silenciosa. Daqui a pouco ele verá que não há cobrança, que não há acompanhamento, aí uma preguiça vai se instalando, uma moleza vai se expandindo no seu caráter e dominando. Esse menino vai perder o referencial de homem dentro de casa, ou vai ter um péssimo referencial dentro de casa, porque ele vai dizer assim, para ser homem como este aí. Ou então, ele poderá procurar um outro homem que lhe sirva de referencial, um vizinho incrédulo, um colega na escola mais velho, sujo de pensamentos e com a vida moral pervertida. Aqui também é a fase tão crítica que poderá se instalar uma insegurança avassaladora e crescente. Que Deus tenha misericórdia dos nossos meninos. E o terceiro estágio nessa tarde é o estágio do lançamento. Agora o foguete decolou. 14 anos de idade e até a vida toda. Por incrível que pareça, 14 anos de idade e até a vida toda. É a fase em que o pai e a mãe devem dizer, vá meu filho, e saiba ir. Vá meu filho, e vá com Deus. Assim, o menino rapaz, ele precisará de mentores. Que grande oportunidade aqui da Escola Bíblica Dominical ajudar. Ou então nós poderemos ter alguns cursos que ajudarão os meninos nas nossas igrejas. Eles precisarão de mentores do sexo masculino para completar a jornada rumo à idade adulta. E se você é professor na rede pública, na rede privada, que grande oportunidade Deus está lhe dando de investir nesses meninos que não tiveram referencial, que o primeiro estágio foi estragado, o segundo estágio comprometido. E se você puder olhar para eles com olhares de amor, vocês poderão ser usados por Deus para investir na vida desses rapazes. Mamãe e papai ficam agora um pouquinho de lado, mas ainda continuam observando bem para que hajam bons mentores para os seus filhos.
E acompanharão também de perto as amizades dos seus filhos, porque essa fase agora também tem pontos críticos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós devemos ter muito cuidado quem são os amigos dos nossos filhos. Qual o objetivo agora? O objetivo agora é amadurecer e praticar aquelas habilidades do estágio anterior. Ele vai amadurecer, fortalecer, praticar, ganhar prática nisso. Ele vai desenvolver e corresponder às responsabilidades. Lembram de Provérbios capítulo 22, versículo 6, que é para ensinar a criança, ensinar o menino. Aí um dos últimos versículos de Provérbios, versículo 29, por exemplo, vai dizer que o perito se assentará com os reis. Se vocês investirem na boa excelência dos seus filhos, nos estudos, na educação, no trato, isso dá trabalho e exige acompanhamento e treinamento. E se vocês fizerem isso para a vida deles, para a glória de Deus, para que Ele também manifeste no seu caráter que há um Deus nos céus, Criador e Senhor da sua vida, Ele poderá ir muito mais longe do que você imagina. Que Deus abençoe os nossos meninos a serem peritos no temor do Senhor, que sejam peritos no que fazem. E saibam de uma coisa, dos 14 anos em diante agora, eles passarão muito tempo até fora de casa, distante de você. O temor do Senhor aprendido começará a ser provado, começará até a ser provocado, até mesmo por meninas ímpias. Mas a palavra lhe será espada, e a fé lhe será escudo. Nós precisamos proteger os nossos meninos. Notemos bem, nesses 3 estágios, do 0 ao 6º ano, dos 7 aos 14, dos 14 em diante, que esses estágios não significam uma mudança brusca da figura da mãe para o pai. A mãe não se anula, a mãe está ao lado, participe, seu coração, seus sentimentos, seu apoio. A melhor situação aqui é aquela em que pai e mãe se envolvem cada um na sua boa função bíblica durante toda a infância e adolescência dos seus filhos. O estágio ou os estágios, cada um deles aqui, vai indicando mudanças na ênfase a ser dada no investimento dos seus filhos. O tempo está indo embora. Teríamos muito mais coisas para falar para vocês, vamos tentar algumas coisas aqui ainda. Quais são algumas causas para a falência da masculinidade? Quais são algumas causas para o fracasso de muitos meninos para a vida? E aí os lares sofrerão, porque eles serão péssimos maridos, péssimos pais. A igreja sofrerá, porque nós teremos escassez de líderes seguros, determinados a servir ao Senhor com alegria. Quais são algumas causas? A primeira delas, os meninos estão ficando muito sozinhos. Infelizmente, eles estão ficando muito sozinhos com as mulheres. Estão muito sozinhos na escola. Aí, esse período e esse momento nem tem prejudicado tanto as meninas, porque elas têm referenciais. A tia, a professora, a zeladora, a que cuida de uma área, de outra. A maior parte do corpo que ali está para servir, o corpo docente, é de mulheres. Então, a menina não tem tanta perda de referencial. Mas os meninos estão sendo deixados muito tempo sozinhos com as mulheres em casa, na escola e nas creches. E só mulheres estão mandando neles. E só mulheres estão comandando a vida deles. De maneira que se eles estão crescendo assim, com mulher mandando, com mulher comandando, quando casar, quem vai mandar neles? Mulheres mais jovens, estagiárias, que muitas vezes não dão atenção para eles, ficam mais tempo no celular. Ou então, meninos estão ficando sozinhos com mulheres idosas, naquele choque de gerações, não compreendem mais os meninos dessa época. Até a motorista da van manda neles. Estão aprendendo a dirigir com motorista de van, meus irmãos. Meninos estão ficando sozinhos com as mães. O fenômeno dos pais separados é muito forte. Ou então é a nova mulher do pai, que talvez não lhes dê atenção. De maneira que os meninos estão ficando muito sozinhos. Mas também os meninos não só estão ficando muito sozinhos, mas em diversos aspectos eles estão sendo deixados muito sozinhos. O que é que eu quero enfatizar com isso? O que dizer dos constantes atrasos do pai, que atrasa tudo o que lhes é muito importante para os meninos? O pai combina uma coisa,
Filho, nós hoje vamos para o futebol, às 8 da noite. Aí o menino às 4 da tarde já está pronto. E fica esperando. Aí o pai não chega, o pai vai chegar lá para as 9:30 da noite. Era tão importante para aquele menino no futebol. Ô filho, nós vamos pescar. Ô filho, nós vamos para o parque. Filho, eu vou ensinar você algumas coisas hoje. E se você vai protelando e adiando, infelizmente, muitos homens têm atrasado compromissos com seus filhos. Vocês não faltam compromissos nas suas firmas, vocês não faltam compromissos nas suas igrejas, mas vocês estão faltando compromissos com os seus filhos. Vocês estão perdendo os seus filhos. E o que dizer dos constantes adiamentos? Depois a gente faz. Não deu certo, mas depois a gente faz. E o que dizer também dos cancelamentos arbitrários? Decidi e pronto, está cancelado. Ah, como isso prejudica os meninos. Como isso machuca os meninos. Meninos estão ficando sozinhos demais no videogame. É mais barato para você, mais fácil para você comprar um videogame. E é um perigo menino largado no videogame. Eles vão ficando viciados nisso. Eles vão ficando desejando isso. Já há um fenômeno no Japão chamado de hikimoris. Já são homens de 30 anos que não querem mais nem sair de dentro do quarto, viciados em videogame. Meninos estão isolados de homens mais velhos. Menino ama admirar homens mais velhos. Eu quero ser como ele, eu quero jogar como ele. Eu gosto como ele dá aula. Mas os meninos estão ficando isolados de filhos de homens mais velhos. Não está havendo aproximação, não está havendo aprendizado. Os homens mais velhos se tornaram sedentários na criação por opção. É mais fácil pagar. Ah, paga uma escolinha de futebol. Paga uma escolinha disso. Paga uma escolinha daquele outro. Eu pago. Depois você vai ver o preço da conta que você jamais vai poder pagar quando seu filho estiver perdido e nas drogas. Em outros rumos mais. Homens mais velhos se tornaram pessoas sem paciência. Não tem paciência com meninos. Muitos de vocês poderiam estar ajudando nos setores das nossas sociedades domésticas. No nosso caso se chama UCP, União de Crianças Presbiterianas. Fazer um rodízio, participar, ajudar, mas não estão. Estão ficando sem paciência. Não tenho paciência para isso. O traficante tem. O homossexual que vai assediar o seu menino tem uma paciência muito grande com ele. Homens mais velhos preferem a tecnologia e investem horas ali admirando o seu iPhone, o seu iPad, e estão perdendo os seus filhos. Não tem nada pior para um menino do que o seu pai em casa, mas completamente ausente e completamente alienado. Isso acaba com os meninos. E se tem algo que acaba também com a vida de um menino, é a insegurança. Porque ele tem o instinto de homem para fazer. Ele quer fazer, mas ele não aprendeu. Aí ele fica numa insegurança tão grande que ele termina enveredando para o alcoolismo, para drogas ou para algumas coisas, porque um homem não sabe conviver com a insegurança e dormir em paz. Vamos ver alguns casos tão sérios. Podemos adiantar os slides, por favor? Meninos e seus dramas, ponto 6 nos slides, por favor. Principalmente os meninos do Ocidente. São meninos confusos em seus dramas interiores e muitos andam agora procurando soluções. Em casa não encontram. A igreja não abastece, não oferece. João Calvino mesmo dizia que para quem não tem pai, para quem não tem mãe, a igreja é pai, a igreja é mãe. Mas se esses meninos não recebem apoio para os seus dilemas, eles vão procurar soluções em outras formas e fórmulas agora bem acessíveis. E assim também já chegou ao Brasil, o que é muito forte nos países da Europa e nos Estados Unidos, o fenômeno dos meninos que estão querendo virar meninas. A revista Veja São Paulo, mais uma vez, de 29 de julho de 2015, trouxe esta matéria, uma menina que nasceu menino. Na Europa e nos Estados Unidos, esse fenômeno tem sido gritante, principalmente na Inglaterra. Agora não é sem motivo. Um dos países com mais alto índice de divórcio. Um dos países, a Inglaterra, com o maior índice de pais ausentes. Na Inglaterra, meninos de 7, 8 e 9 anos de idade querem virar meninas. Aqui está o caso de um garoto de aproximadamente 9 anos de idade chamado Joseph.
Joseph quer estar habilitado ou hábil para retornar à escola como Ellie Joe em setembro. Ele passou aproximadamente uns 3 meses recebendo todo um apoio do governo para virar menina. O Salmo 49, versículo 13, vai lhe dizer e me dizer ali de que há um aplauso das massas para os meninos que quiserem virar meninas. E a massa vai dar todo o apoio. Há especializações para esta área, para acompanhamento psicológico, para que os meninos virem meninas, inclusive no Hospital das Clínicas em São Paulo. O Salmo 49, versículo 13, em uma das versões diz: tal proceder é estultícia deles, dos homens que inventam essas ideias. E mesmo assim os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Vamos para o próximo slide para que vocês vejam o que está acontecendo em países escandinavos. Em países escandinavos, meninos estão sendo orientados a brincar de boneca. Uma das leituras que muitos pais têm comprado e muita gente tem incentivado é a boneca de William. Como meninos devem brincar de boneca. Há um livro deles, como por exemplo, Kelly com vestidos. Esse menino Kelly ou Kel, ele ama usar vestidos. É normal meninos usarem vestidos. Há propagandas de rede dizendo que meninos devem brincar de bonecas. No Natal, retrasado, muitos pais compraram para os seus meninos, podem passar o slide, conjunto, kit da boneca Polly para os seus meninos. A própria revista Veja traz uma matéria sobre educados no sexo neutro, ou seja, uma corrente pedagógica defende a tese de que meninos e meninas devem ser criados de forma igual. Sexo neutro. Mais uma vez vamos à Inglaterra, e esse fenômeno tem sido recorrente ali. Quando um menino deixa a escola na sexta-feira, como menino, e retornará na segunda-feira como menina. Esse garoto que vocês veem aí gosta de se vestir como menina. Ele o tempo todo está vestido de menina. Ele quer ser menina. E a sua mãe escreveu um livro que foi sucesso nos Estados Unidos, Meu Menino Princesa. E passou em entrevistas de jornais e outras redes de televisão mais. E os nossos meninos estão crescendo como querendo virar meninas. Algo que tem acontecido nos Estados Unidos da América é que os meninos podem passar a foto, pedindo para os seus pais festas temáticas das princesas. Aqui está um garoto que quis a sua festa temática Rapunzel. O que está acontecendo? Finalizando, meus irmãos, o que é que os meninos precisam? Os meninos precisam do pai presente e participativo. Os meninos precisam da correção paterna. Os meninos precisam da proximidade com a masculinidade sadia. Os meninos precisam aprender a fazer com o pai. Há um consenso quase que geral dos homens de que as mulheres devem cuidar da reforma da casa. E a mulher agora tratando com pedreiro. As mulheres não foram treinadas para isso. Elas não entendem nada disso. Mas elas agora estão tendo que tratar com pedreiros, reforma da casa, fazer compra de material. Não vezes não, quem tem que cuidar da reforma da sua casa é você, homem. Arrume tempo e leve seu filho junto. Filho, é assim que a gente vai fazer. Vamos comprar tanto de cimento. Ali nós vamos investir naquela pia. Monta-se uma pia dessa maneira. Nós vamos até trazer o encanador, papai não sabe fazer, mas nós vamos ver como é que faz. Seu filho tem que acompanhar você em todo esse processo da reforma da casa. Meninos não formam sua masculinidade sozinhos, mas confundem-se sim, e deformarão sua masculinidade se deixados sozinhos. Peço mais 3 minutinhos da atenção de vocês para estar terminando, meu tempo já terminou aqui, estou recebendo a informação. Mas meninos são homens em formação. Dessa maneira, naturalmente eles têm ideias de homens, invistam nisso. Eles têm curiosidades pertinentes aos homens, invistam nisso. Eles mexem, montam, desmontam, tornam a desmontar, tornam a montar. Eles consertam objetos como é do interesse de homens. Meninos se alegram com as coisas de homens.
Vamos visitar com eles canteiros de construção, de obra, que eles vejam como é que funciona uma máquina, como é que funciona um trator. Vamos, quem sabe, combinar um dia para que eles estejam carregando carrinho de mão. Meu filhinho não, seu filhinho sim. Como é que pode carregar tijolo, ajudar? Você pode fazer tanta coisa conversando com um plano de segurança, claro, para que os meninos coloquem um pouco a mão na massa. Meninos, eles se identificam com a força, com a raça, com a proteção e com a justiça de homens. Um dia eu estava no Carrefour e eu dei de cara com um Homem-Aranha, talvez uns 5 anos de idade. E ele estava ali, jogando teia para todo lado. E eu cheguei perto dele e falei assim: Homem-Aranha, uau, muito obrigado, Homem-Aranha, que você está aqui. Agora eu me sinto mais tranquilo. Ele falou para mim uma frase que eu nunca esqueci: qualquer coisa, conte comigo. Meninos agem e reagem como homens. Queridos, se entrasse aquele animalzinho aqui por aquela porta, a reação das mulheres seria trazer para o colo. Ah, que lindo, que bonito. As mulheres queriam beijar, abraçar o cachorrinho. Se entrasse esse animalzinho na porta, nós também gostamos muito de animais, de cachorro. Nós, homens e cachorros, nós nos identificamos muito bem, até porque ambos não gostam de tomar banho. Mas, irmãos, a nossa amizade com o cachorro é diferente. A amizade da mulher é querer abraçar o cachorro, colocar perfume no cachorro. A gente quer fazer outras coisas com o cachorro, brincar, correr, saltar, pular. Mas se ao invés de esse animal, entrasse esse animal por aquela porta, o que aconteceria aqui naturalmente é que as mulheres subiriam nos bancos. Isso é natural das mulheres. E nós homens iríamos caçar o rato. Ai desse rato se ele entrar aqui. Fique de pé o homem que vai caçar o rato comigo. Infelizmente, deu para ver daqui que alguns homens só ficaram de pé porque a mulher mandou. Mas eu temo o momento, e não está muito longe, em que se entrar um rato nesse ambiente, as mulheres subirão no banco, metade dos homens subirão no banco e a outra metade não saberá o que fazer. Meninos, eles têm a curiosidade natural dos homens. E é assim. Contudo, há tristeza nos meninos. Se os meninos se entristecerem no segundo estágio, no terceiro estágio, se já no primeiro estágio eles perceberem que os homens são ausentes da sua vida, a tristeza nos meninos é devastadora. Ela é agressiva, ela é corrosiva, ela é amedrontadora, ela desmonta, ela decepciona, ela frustra. A tristeza nos meninos gera raiva e ódio, leva-os para bem distante do ideal de homem, conduz até mesmo para alternativas radicais, como drogas, álcool, gangue, fumos, más companhias, sexo irresponsável e sexualidade outra. A pessoa do pai é importante, tempo com o filho é importante. Meninos precisam de brinquedos de meninos e esses brinquedos existem. Meninos precisam de esportes de homens, de preferência luta. Não vamos ensinar os nossos meninos a serem os brigões na escola. Não vamos ensinar que eles iniciem brigas. Mas, meus irmãos, se aquele mala, se aquele chato, Alfredinho, vier para cima dele, ele precisa aprender a se defender. E você tem que ensinar o seu filho a se defender. Meu filho, quando ele vier, você tira com essa e emenda com essa. Os nossos meninos precisam de referencial e de exemplo, de igreja que os amem, de igreja que se envolvam com eles. Vamos para os últimos slides, meus queridos. Os 2 últimos slides. O que nós precisamos não é de meninos que virem meninas. Esses, vamos lá. O que nós precisamos não é de meninos que virem meninas. Pode passar esse slide, por favor? Todo ele. Próximo também, pode passar também. Pode passar. Pode passar.
O que nós precisamos não é de meninos que virem meninas. Se não agirmos como pastores, líderes, não orarmos por nossos filhos, com os nossos filhos, não tivermos um avivamento nesta área também que inclua os meninos, que inclua as meninas, nós os perderemos. As famílias sofrerão, aumentarão os números de divórcios e de lares quebrados e arrebentados. As igrejas ficarão sem liderança. O que nós precisamos, de fato, não é que meninos virem meninas, mas que eles aprendam a ser homens de Deus com homens de Deus. E que Deus nos ajude a ser esses homens de Deus para os nossos filhos e para a Igreja de Cristo e para o bem desses que estão vindo para assumir o nosso lugar e que eles possam dizer: isto eu aprendi com o meu Pai. Que Deus os abençoe. Amém.